Bem-vindos a mais um vídeo da série Questões de Geometria. Essa é a questão número 20. A princípio parece uma questão simples, né? Tem um triângulo e manda você traçar altura, bissetriz e mediana. Vamos fazer esse desenho aqui. Então nós temos aqui um triângulo ABC, vamos chamar isso aqui de A. Aí ele manda você traçar a altura, a bissetriz interna e a mediana traçada do vértice A. Bom, então essas três sevianas, elas estão nessa ordem, né? A altura está logo abaixo do vértice A e a mediana fica mais longe do que a bissetriz. Por que isso? Porque a mediana fica no ponto médio. E a bissetriz, ela fica mais perto do lado menor, né? Vocês se lembram do teorema das bissetrizes? Que a bissetriz divide o lado oposto em partes proporcionais aos lados. Então, se esse lado é menor do que esse, quer dizer que esse segmento é menor do que esse. Então, a bissetriz, que eu estou chamando aqui de AP, esse pé dessa bissetriz fica mais perto do B e do que do C. E o M fica bem no meio. O problema falou que esses quatro ângulos aqui são iguais. Esses quatro. Então a figurinha parece tranquila, né? Vamos fazer então esse desenho. Olha só. Muitas vezes o aluno tem uma ideia errada de que ele pode resolver qualquer problema de geometria relacionado com ângulos usando o fato de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, né? E também usando o teorema de Pitágoras. Então muitas vezes a pessoa só sabe isso de geometria. Lei angular de Tales e o teorema de Pitágoras, no máximo. Às vezes sabe uma coisinha ou outra. Só que isso nem sempre vai te resolver o problema. Se você tentar resolver isso aqui usando só isso, usando lei angular de Tales, você vai chegar várias vezes, brilhantemente, à conclusão de que zero é igual a zero. Aí você começa a tentar usar isso e vai se dar mal. E não te resolve nada, né? Claro, você traça outras linhas aí, começa a marcar os ângulos, vai achar um monte de ângulos aqui, mas não resolve nada. Por isso que você tem que saber muita geometria para resolver certos problemas. Você tem que conhecer as propriedades de geometria, não apenas essas propriedades básicas, teorema de Pitágoras, lei angular de Tales. Você tem que conhecer mais propriedades e tem que fazer muitos exercícios. Por exemplo, um belo dia, quando você estava estudando geometria, você aprendeu isso aqui, ó. Mediatriz. O que é mediatriz de um segmento? Vamos colocar aqui dois pontos A e B. O que é mediatriz de um segmento AB? A mediatriz é o seguinte: é uma linha que passa pelo ponto médio do segmento, vamos chamar de M, e é perpendicular a esse segmento. Isso que é a mediatriz de um segmento. Uma perpendicular ao segmento passando pelo meio desse segmento. E qual é a propriedade que tem a mediatriz? A propriedade é a seguinte: qualquer ponto P da mediatriz, ele vai estar a distâncias iguais de A e de B. Então isso aqui é igual a isso aqui. PA igual a PB. Isso aqui vale para qualquer ponto da mediatriz. Por que isso aqui acontece, hein? É porque quando você pegar qualquer ponto e ligar, você vai formar dois triângulos congruentes, dois triângulos iguaizinhos. Por que eles são iguaizinhos? Porque esses dois triângulos aqui, eles têm esse cateto igual a esse, né? Eles têm catetos iguais. Os catetos são iguais
E também esse outro cateto aqui é o mesmo dos dois. Então são triângulos retângulos que tem o cateto menor igual e o cateto maior igual. Pronto. Quer dizer, os seus catetos são respectivamente iguais, né? Então isso aqui é o caso de congruência de triângulos que tem um nomezinho. É o caso LAL. Lado, ângulo, lado. Né? Então a gente tem que o triângulo AMP, ele é congruente ao triângulo PMB ou BMP. Então, é por causa do caso de congruência LAL. Agora, uma questão de desenho. Como é que você traça a mediatriz de um segmento? Se eu te dou dois pontos A e B e te dou uma régua e um esquadro e um compasso, como é que você faz esse traçado? Ah, se você tem uma régua com marcação de milímetros, você pode fazer o segmento, pega o valor, pega a medida. Esse aqui, por exemplo, mede 8 centímetros. Aí você pega a metade, 4. Aí você vai botar o esquadro aqui e vai traçar um ângulo reto. Traçou a mediatriz. Bom, agora, traça a mediatriz usando somente um compasso e uma régua, mas você não pode usar a marcação de centímetros da régua. Eu não te dou o esquadro para você fazer isso. Como é que você faz? Muito simples. Você vai abrir o compasso, vai pegar uma medida qualquer uma. Aí você faz uma abertura qualquer nesse compasso. Aí você vai fazer isso aqui. Com essa mesma abertura, não muda a abertura, você vai lá no outro ponto e aí você vai fazer isso aqui. Olha, observe que esse segmento que eu marquei aqui, ele está um pouco torto, né? O B está um pouco para cima que o A. Então, olha só, esses dois pontos aqui, de interseção dessas circunferências, são pontos da mediatriz. Por quê? Porque esse ponto está nesse círculo, então essa distância é igual a essa, que é o raio, né? Essa distância é R, essa distância é R. E esses pontos de interseção também estão na circunferência que eu tracei aqui com o centro em B. Então o raio, que é o mesmo, tá aqui, ó, R, R. Então esse ponto, ele tá a uma distância R de A e de B. Esse ponto também. Portanto, esse ponto está na mediatriz e esse ponto também está na mediatriz. Se você ligar esses dois pontos, você vai ter a mediatriz propriamente dita. Por que isso? Todos os outros pontos, eu sei que esse ponto equidista de A e B, e esse ponto aqui também. Mas será que todos os outros pontos também equidistam? Sim, porque a mediatriz é uma reta, né? Se você achou dois pontos de uma reta, você achou a reta toda. Então você pode traçar a mediatriz, ou você usa a régua e o esquadro, né? Que é você pegar a régua ali, medir, colocar o esquadro lá, forma um ângulo reto e faz o traçado. Você pode fazer desse jeito. Ou então, com um compasso, você traça esses dois arcos iguais, pega os pontos de interseção e liga esses pontos. Aqui está a mediatriz. Agora, uma outra coisa que eu vou ensinar para vocês. Digamos que você tem aqui um círculo, uma circunferência, né? Como é que você acha o centro dessa circunferência? Você vai lá, o centro é mais ou menos por aqui, vai errar, não vai marcar direito. O centro eu sei, o centro eu vou medir aqui, aqui eu tenho 12 centímetros, é mais ou menos aqui no 6, não vai fazer uma boa construção, tá? Para você achar o centro, você faz o seguinte, você pega 3 pontos, quaisquer, e aí você traça a mediatriz desse primeiro segmento aqui. E como é que mesmo a gente traça a mediatriz? Tracei a mediatriz. Para que eu tracei essa mediatriz? Olha, eu estou procurando o centro, não estou? O centro não pertence à mediatriz? Sim.
Porque o centro do círculo é um ponto que equidista desses dois pontos, né? Não é essa a propriedade do círculo, são os pontos que têm distâncias iguais de um centro dado. Então, como eu tracei aqui a mediatriz, eu sei que o centro desse círculo está em algum lugar dessa mediatriz. E agora eu vou fazer a mesma coisa com esses outros dois pontos aqui. Eu vou traçar a mediatriz desse outro segmento. Onde essas duas mediatrizes se encontrarem é o centro do círculo. Então, olha aqui, vamos traçar essa mediatriz usando compasso. Um arco de círculo aqui e um arco de círculo igualzinho aqui. Opa! Caiu aqui, né? Caiu aqui um ponto e aqui outro ponto. Agora eu ligo esses pontos. Eu vou encontrar a mediatriz desse outro segmento. Então, olha só, esse ponto aqui, onde essas duas mediatrizes se encontrarem, é o centro do círculo. Por quê? Porque está a mesma distância daqui e daqui. Essa distância é igual a essa. E, além do mais, ele também está nessa mediatriz. Então, essa distância é igual a essa. Portanto, esse ponto aqui é o O, que é o centro do círculo. Você pode achar o centro do círculo desse jeito. Você pega esses três pontos, traça as mediatrizes 2 a 2. Se você quiser, você pode fazer com 4 pontos também. Você pode fazer desse jeito também. Por exemplo, você pega esses 2 pontos aqui e você pega mais 2 pontos aqui. Pode fazer separado se você quiser. Aí você traça a mediatriz desse segmento. Eu vou fazer assim para ficar rápido, tá? É um esboço, na verdade, que eu estou fazendo. Traça a mediatriz desse segmento. E aí você traça a mediatriz desse outro segmento. Digamos que você traçou isso aqui. Fez lá a mediatriz e encontrou. E aí a interseção dessas mediatrizes é o ponto O, que é o centro da circunferência. Pode fazer desse jeito também. Eu vou mostrar uma outra propriedade que você tem que lembrar lá dos seus estudos de geometria. Considere uma circunferência e um triângulo qualquer inscrito nessa circunferência. E agora vamos traçar a bissetriz desse ângulo. Olha só, a bissetriz desse ângulo vai passar exatamente no ponto médio desse arco. Por que isso? Ponto médio desse arco. Como é que eu vou achar o ponto médio desse arco? Bom, você pode traçar aqui a mediatriz desse segmento. Você vai achar o ponto médio desse arco. Digamos que eu tracei a mediatriz desse segmento aqui e encontrei o ponto onde essa mediatriz intercepta o arco. Digamos que seja aqui. Vamos chamar esse ponto aqui de D. Tá? D, ponto médio desse arco, vamos chamar esse arco de BC. Tá aqui o arco. Tá? O ponto médio desse arco. Então, essa bissetriz vai passar no ponto médio do arco. Por que isso? Olha só, você lembra de ângulo inscrito? Ó, esse ângulo aqui, se a gente chamar ele de alfa, ele é um ângulo inscrito nesse arco. Então, esse arco aqui vale quanto? 2 alfa. Agora, já que isso aqui é uma bissetriz, aqui é alfa também. Portanto, esse outro arco também vale 2 alfa. Então aqui, ó, 2 alfa e 2 alfa. Esse ponto D é o ponto médio desse arco, né? Você tem um arco 2 alfa para cá e o mesmo arco 2 alfa para cá. Então, isso é interessante. A bissetriz passa no ponto médio do arco oposto da circunferência circunscrita. É um exercício bobinho, por sinal, de geometria, que você faz ele lá quando você estuda ângulo inscrito, né? Você estuda ângulo central, ângulo inscrito, ângulo excêntrico, ângulo de segmento. Você estuda isso aqui, é uma propriedade bem bobinha, né? Agora vamos ao nosso problema. Olha, o problema falou que você vai traçar a altura, vai traçar a bissetriz e vai traçar a mediana e você forma 4 ângulos iguais, não é isso? Vamos chamar esses ângulos todos de X.
x. Eu fiz mal desenhado fora de escala de propósito, tá? Do jeito que eu fiz, eles não estão iguais, mas vamos dizer que sejam. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou usar o fato da bissetriz interna passar pelo ponto médio do arco oposto. Tá mal desenhado de propósito, não é isso? Esse ponto M aqui é o pé da mediana, né? Porque ele falou que é mediana, bissetriz e altura. Então ali é o ponto médio de BC, que está mal desenhado de propósito. Você vai ver o que vai acontecer se essas relações algebricamente forem obedecidas. Então tem ali a mediana é o ponto médio do lado oposto, tá? E a bissetriz, ela vai até onde? Ela vai até o ponto médio do arco oposto. De certa forma, a mediana e a bissetriz têm esse parentesco, né? A mediana vai até o ponto médio do lado oposto, quer dizer, a mediana divide o lado oposto ao meio e a bissetriz divide o ângulo ao meio, mas ela também divide esse arco oposto ao meio. Agora eu vou fazer o seguinte, já que o D está bem no meio de BC, se eu ligar o D ao M, o que vai acontecer? A figura sugere que não, mas o MD vai ser perpendicular ao BC. Olha aqui. Se eu fizesse bem desenhado, né? Observando que D, sendo o ponto médio do arco oposto, se você ligar, traçar uma perpendicular, já que esses dois lados aqui são iguais, quer dizer então que esses dois lados são iguais, né? Então você traçando, ligando esse ponto médio do arco até o ponto médio da corda, você vai ter o quê? Uma flecha. Isso que é flecha, né? O que a gente chama de flecha é você liga o ponto médio do arco ao ponto médio da corda, você vai conseguir um segmento chamado flecha. A flecha é perpendicular à corda. Lembra mesmo a história do arco e flecha, né? Os nomes foram inspirados nisso. Tá, então se eu pegar o pé da bissetriz, ou o ponto onde a bissetriz intercepta o arco, que é o meio do arco, eu vou traçar uma perpendicular à corda e eu vou estar no ponto médio e vice-versa. Se você ligar o ponto médio, você vai ter uma perpendicular. E é isso que a gente tem que ter no problema. Eu liguei o ponto médio fuleiro, né? Que tá mal desenhado, já falei isso 10 vezes, né? O ponto médio do arco ao ponto médio da corda, eu vou ter uma perpendicular. Então olha só que interessante, já que aqui é perpendicular a BC e aqui também é perpendicular a BC, a gente pode dizer que a gente tem aqui duas paralelas, né? Esses dois segmentos aqui, AH e BM, são paralelos porque ambos são perpendiculares ao lado BC. Já que são paralelos, nós temos aqui duas paralelas cortadas por uma transversal. Ou seja, esse ângulo aqui é X também, né? Ó, alternos internos. Então, aqui é X, aqui vai ter que ser X também. Então, descobrimos aqui que, além desses 4 ângulos serem X, esse ângulo X que a gente construiu aqui, ele é um ângulo que é igual a X também. E olha só que interessante, se a gente vê MA e MD, né? Olha aqui, o ângulo MDA é igual ao ângulo MAD. São iguais. Ó, MAD, esse ângulo é X e esse ângulo é X. Então esse triângulo MAD é o quê? Triângulo MAD é um triângulo isósceles, né? Com MD igual a MA. Então a gente tem que MD é igual... MD é igual a MA. MD é igual a MA. Bom, se MD é igual a MA, eu posso dizer o seguinte, que o M pertence à mediatriz de AD. M está na mediatriz
de AD. Além do mais, o M é o ponto médio de BC. Já que o ponto M é médio de BC, a gente pode falar que o M está na mediatriz de BC, claro. É isso que é mediatriz, né? A mediatriz de BC, na verdade, passa por aqui, ó, passa por MD. Então a gente pode dizer que o M, já que ele é médio de BC, claro, você traçou mediana, M está na mediatriz de BC. Então o M está na mediatriz desse segmento e o M está na mediatriz desse segmento. E o que a gente mostrou ainda agora? Mostrou que se a gente tiver 4 pontos numa circunferência e traçar a mediatriz de um segmento e a mediatriz do outro segmento, essas duas mediatrizes vão se encontrar no centro do círculo. Puxa vida! Isso significa que esse ponto M aqui é o centro do círculo. É a interseção de duas mediatrizes independentes, né? Traçadas com pontos do círculo. Então a gente conclui que M é o centro. Então vamos redesenhar essa figura aqui direito agora, dessa vez botando o M no centro. Então tá aqui a figura redesenhada. Só que dessa vez a gente colocou o M como sendo o centro da circunferência e a gente deixou desenhada aqui a circunferência circunscrita e deixamos daqui desenhada a bissetriz prolongada até o meio do arco oposto, tá? Então olha só, já que o M é o centro, quer dizer que BC é o quê? Diâmetro. Se BC é um diâmetro, quanto é que vale o arco BDC? O arco BDC é um arco de 180 graus. Sendo assim, o ângulo A, que é um ângulo inscrito nesse arco, ele vale 180 sobre 2. Então o ângulo A vale 90 graus. O A vale 90 graus, eu já achei um ângulo do triângulo, né? Só que o ângulo A vale 4x. Então 4x igual a 90 graus. X igual a 90 sobre 4, que isso aqui vai dar 90 sobre 4 é 22,5 graus. Eu vou precisar disso por causa disso aqui, ó. O ângulo B é 90 menos x. Aqui é 90, né? O ângulo B é 90 menos x. Isso aqui vai dar 90 menos isso vai dar 67,5 graus. E o ângulo C, você faz também complemento desse, né? O ângulo C é o complemento desse. Ou então você observa que aqui é x, aqui é x também, né? Se você tem aqui raio, quer dizer que esse triângulo AMC é isósceles. Então se aqui é x, aqui tem que ser x também. Então o ângulo C vale x, que é 22 graus e meio. Então a resposta, os ângulos do triângulo são o A é 90 graus, o B e o C tem esses valores aqui, 67 graus e meio e 22 graus e meio. Claro, eu chamei aqui de B e aqui chamei de C, mas eu podia ter chamado o contrário, né? Podia ser esse o C e esse aqui o B. O problema não falou quem é o maior e quem é o menor, só falou que o ângulo A é o ângulo de onde a gente traça essas sevianas todas, então claro que o A tem que ser o ângulo reto e os outros dois valem esses valores aqui. Calma aí que eu vou fazer a minha solução. Essa aqui é a solução do russo. Esse problema eu encontrei num livro russo. E eu fiz de um outro jeito, tá? Quando eu fui ver a solução deles lá, a solução era essa aqui. A minha solução é tão misteriosa quanto essa. Primeira coisa, eu lembrei de uma aula do Wagner, que ele botou um exercício lá, que era para mostrar o seguinte, você tem aqui, tracei essa altura, e depois você traça o diâmetro a partir de A. O exercício que ele deu era o seguinte, é que quando você traça essa altura e traça o diâmetro a partir de A, duas coisas vão acontecer. Primeiro, esses ângulos vão ser iguais.
E segundo, mostrar que o produto desses dois lados é igual ao produto dessa altura por esse diâmetro. Isso não importa. O que importa aqui é os ângulos, tá? Quando você tem a altura, vai formar um ângulo aqui, e você tem um diâmetro, o ângulo que o diâmetro forma com um lado é igual ao ângulo que o outro lado vai formar com a altura. Ou seja, altura e diâmetro formam ângulos iguais com esses lados. E isso era uma coisa que está acontecendo nesse problema, né? No problema você não tinha 4 ângulos iguais? Só que você tinha o que? Altura, mediana e bissetriz. E já que a mediana forma um ângulo igual, eu já desconfiei que o pé da mediana está em algum lugar do diâmetro. Por que essa propriedade aqui vale? Muito simples. Olha aqui. Esse ângulo vale a metade desse arco. Esse ângulo aqui também vale a metade desse arco, né? Esses ângulos são ângulos inscritos no mesmo arco, então eles são iguais. Esse ângulo é igual a esse. E além do mais, já que isso aqui é diâmetro, como aqui é diâmetro, isso aqui é um ângulo reto. Né? Então aqui você tem um ângulo reto, aqui também tem um ângulo reto. Aqui você tem esse ângulo que está indicado como verde, aqui também o mesmo ângulo indicado pelo verde. Logo, esses outros dois ângulos vão ser iguais, ou seja, esses triângulos são triângulos semelhantes, né? Os dois têm um ângulo reto, os dois têm esse ângulo verde, e é claro que o terceiro ângulo vai ter que ser igual também. Então, isso mostra que o ângulo entre a altura em um lado é igual ao ângulo entre o outro lado e o diâmetro. Portanto, o ponto M, que é o pé da mediana, ele está em algum lugar desse diâmetro. Vou deixar M em interrogação. M está em algum lugar desse diâmetro. Então, em que lugar do diâmetro ele poderá estar? Olha só. Então, o ponto M... veja bem que eu desenho aqui um triângulo ABC, mas vamos botar aqui B interrogação e C interrogação, né? Porque se eu tiver o B e o C aqui, o BC passando pelo centro, eu vou ter o centro como ponto médio de BC, quer dizer, o O coincidiria com o M, nesse caso. Ou seja, é uma solução porque você sabe que o M está em algum lugar desse diâmetro. E você sabe que se você pegar esse BC também sendo diâmetro, você vai ter segmentos iguais aqui. Então isso seria a solução. Mas será que o M poderia estar em outro lugar sem ser aqui? Será que eu poderia encontrar uma outra forma de desenhar esse triângulo? Será que eu poderia ter um BC mais para baixo ou mais para cima? De tal forma que você também aqui tivesse o ponto médio? Eu sei que se estiver aqui nesse diâmetro é um ponto médio, mas será que aqui também poderia ser ponto médio? Ou seja, será que eu conseguiria encontrar um outro ponto aqui ao longo desse diâmetro, de tal forma que esse pedaço aqui seja igual a esse? E ali seria médio? Então o M não precisaria estar no centro, poderia estar em outro lugar. Será que isso é possível? Na verdade, não é possível. Sabe por quê? Vou mostrar que não dá para acontecer isso. É claro que pelo olhômetro você vai ver que conforme você anda para cá com o ponto M, esse segmento diminui. E esse aqui aumenta. Aqui eles são iguais. Mas se você andar mais para baixo com o ponto M, esse segmento diminui e esse aumenta. Pronto. A mesma coisa aqui. Se você está com M... com MB igual a MC, mas se você andar para cá para cima, com M, esse segmento vai aumentar e esse vai diminuir. Então a única forma deles serem iguais é se o ponto M for o centro do círculo, ou seja, o BC vai ter que ser diâmetro. Não se convenceu que esse vai diminuir e esse vai aumentar? Eu vou mostrar então do outro jeito, ó. Eu vou traçar aqui uma tangente por C e vou traçar aqui uma tangente por B. Agora eu vou pegar esse BC fajuto aqui, que não vai dar certo. E vou ligar até encontrar essas tangentes. Esses pedaços aqui são iguais. Esses pedacinhos aqui são iguais. Claro que as figuras são iguais dos dois lados, né? Tem uma simetria de figura aqui. Vamos chamar esse pedacinho aqui de
Y. Y é esse pedacinho aqui que vai ser igual a esse Y, tá? E se você olhar agora para esse triângulozinho aqui, triângulo retângulo, ele vai aparecer quando você andar com M aqui para baixo ou para cima, né? Vamos chamar esse pedacinho aqui de Z. Z. Então, olha só, o meu candidato a ponto M, vamos botar aqui M entre aspas, porque não vai dar certo você colocar o M aqui. Aí, no caso, o B e C seriam esses, né? Aí você teria o seguinte, candidatos a M, B e C. Claro que eu terei que colocar entre aspas, né? Porque aqui seria o B e o C. O que acontece? O MB vai ser o quê? O R, que é o raio do círculo, menos esse Y, mais esse Z. Tudo isso, né? É o raio, eu tiro esse pedacinho que é Y e somo esse pedacinho que é Z. E o MC, como é que eu calcularia ele? É o raio, aí eu tiro esse Y e eu somo esse pedacinho aqui. Opa! Subtraio, né? Eu subtraio esse pedacinho aqui. Tá, então vai ser o raio menos Z menos Y. Ou seja, você para fazer MB e MC serem iguais, ou seja, para um ponto desse ser médio de BC, se você obrigar o MB a ser igual ao MC, você vai ver que tem que acontecer isso aqui. O raio menos o Y mais o Z tem que ser igual ao raio menos Y menos Z. Ou seja, aqui, resolvendo isso, o raio vai cortar e o menos Y vai cortar, você vai ficar com isso aqui, ó, Z igual a menos Z. A única forma de você conseguir que Z seja igual a menos Z é se você tiver Z igual a zero. Z igual a zero quer dizer que o ponto M tem que estar no centro. Ou seja, o M é o centro do círculo. E aí, você fazendo com que o M seja o centro do círculo, quer dizer que B daí para frente é igual à solução do russo, né? O BC vai ser diâmetro, o ângulo A vai ser um ângulo reto, e aí você faz aquelas continhas lá com x, e você vai achar os valores de B, 67 graus e meio, né? E 22 graus e meio. Agora, peraí, parece que eu falei uma mentira. Eu falei que essa história aqui, eu lembrei da aula do Wagner. Como é que é esse negócio? Como é que eu vou lembrar? Eu tive aula com o Wagner em 1978. Eu lembrei disso? Na verdade não, tá, gente? Eu tive aula com o Wagner em 1978 e também tive aula com o Wagner em 2016, que eu fiz uma matéria com ele no IMPA, tá? Geometria. Então eu preciso descobrir ainda, antes de terminar, onde é que está o centro dessa figura, ou seja, onde é que está um ponto que seja equidistante dos três vértices e, consequentemente, equidistante das suas faces.